Imagina um filho chegar para uma mãe e falar o seguinte, filho de 12 anos de idade, mãe, já decidi o que eu quero ser médico. A mãe olha e fala, meu filho, que maravilha, que alegria que você dá para sua mãe, meu filho. Agora imagina um filho chegar para uma mãe e falar, mãe, já decidi o que quero ser quando crescer. O que, meu filho? Vendedor. A mãe olha e fala, meu Deus, o que eu fiz de errado? Onde que eu errei? Onde que eu errei na sua criação, menino? Porque a profissão de vendedor, ela é uma profissão muito desprestigiada. É a mãe chegando e falando para a amiga, ai amiga, meu filho não deu certo na vida. Ele tentou de tudo, acabou sendo vendedor mesmo. Olha que desgraça. Então, a profissão de vendedor é uma profissão muito desprestigiada. E isso não só na cabeça das pessoas, de maneira geral, mas na cabeça do próprio vendedor. Então, você empresário ou você vendedor, quando você se vê no papel de vendedor, você acaba se vendo menor, você acaba se vendo desprestigiado, você acaba se vendo desconsiderado. O que é consideração? Com é junto, consideração, estrelas. Consideração é colocar a pessoa junto às estrelas. Desconsiderar é o contrário. Então você se vê muito desconsiderado, muito menor, muito pequeno. Isso influencia diretamente na mentalidade de vendas do próprio vendedor, que se vê pequeno. Mas vendas é um processo de liderança. O vendedor tem que liderar o processo para fazer a venda acontecer. Não é o comprador que lidera o processo. É o vendedor que lidera o processo. Então, se o vendedor ele se sente menor, ele não consegue liderar o processo. Só que dentro do nosso processo comercial, marketing, comercial 1, comercial 2, tem duas partes que são vendas, comercial 1 e comercial 2. O marketing não é vendas, mas é uma preparação para que isso aconteça. Ali o papel de escolher, encontrar, atrair e aquecer o público. Nessa parte aqui da venda, de fato de você apresentar o produto, de você contornar objeções, de você fazer perguntas de sondagem, fazer rapport, fechamento, follow, essa parte da venda aqui, dentro do processo comercial 1 e também dentro do processo comercial 2, mas aqui a venda é um pouco diferente, que é relacionamento, mas aqui a venda é para aquela pessoa que não te conhece no comercial 1, o vendedor lidera o processo e a mentalidade dele, já achando que vendas é uma coisa menor, faz com que ele não consiga liderar o processo e ele acaba sendo muito subserviente dentro do processo e acaba sendo liderado pelo comprador. É o comprador que dá as cartas. Mas pensa o seguinte, vamos pensar o meu processo de vendas. No meu processo de vendas, a gente tem programas de desenvolvimento empresarial, de implantação de processos comerciais em empresas. Isso que a gente faz, implanta processo comercial. A gente já implementou hoje, mais ou menos, mais de umas 3.000 empresas em 4 anos, nos últimos 4 anos. Tá? Individual, não é ensinar. Ensinar foi mais de 60.000. Individual é implementar em programas de ciclos semestrais. Tem empresa que está com a gente há 4 anos já, há 3 anos, há 2 anos, etc. Tá? Em ciclos semestrais. E é um ticket alto. O processo comercial, ele tem que ser liderado pelo vendedor para que o comprador se sinta seguro o suficiente para comprar. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte, quando você era criança, por exemplo, quando nós éramos crianças, a gente tinha que confiar em alguém. Por exemplo, nos nossos pais. Então, a nossa mãe, o nosso pai, eles lideravam a gente para que nós nos sentíssemos confiantes o suficiente de saber que temos um líder forte e que ele vai conduzir a gente por um caminho para fazer a gente chegar no nosso objetivo comum. O processo de liderança é um processo de transmissão de confiança e liderança não é um cargo, não é uma posição, não é um nome no cartão de visitas. Liderança é uma permissão. Ou seja, o liderado permite você, líder,
liderá-lo em um determinado processo. Você aqui é um processo que você está assistindo esse conteúdo, está ouvindo esse conteúdo. Isso aqui é um processo. Você está me permitindo que eu lidere você nesse processo e transmita os meus conhecimentos para você, para que você melhore a sua vida, a sua empresa, melhore a sua vida a partir da sua empresa. Então isso é um processo aqui, é um processo de transmissão de conhecimento, de inteligência, de experiências. A venda é a mesma coisa. A venda é um processo que existe um líder e existe um liderado. Tem um livro chamado Pitch Anything, ou seja, venda qualquer coisa, né? Pitch Anything, como é que é o nome do autor? Alguma coisa... Bom, a produção vai colocar aqui o livro aqui. Então, esse livro, ele fala da colisão de frames. O que é a colisão de frames? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho um comprador e um vendedor aqui. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu perfil comportamental, e aí eles se encontram num processo comercial. Inicialmente, eles estão ali se estudando, e uma dada hora, um frame domina o outro. Ou seja, existe agora um líder e um liderado. Pode ser o vendedor liderando o comprador, ou pode ser o comprador liderando o vendedor. E geralmente é isso que acontece. O comprador lidera o vendedor. Porque o vendedor já se coloca numa posição menor desde o início do processo. Ele não se coloca numa posição de igual para igual para falar o seguinte, cara, eu estou aqui para te ajudar. Deixa eu te perguntar algumas coisas para saber se eu posso te ajudar, para começar. Deixa eu entender melhor o teu contexto. Não, então, já que você me falou isso, então você tem que fazer isso, isso, isso. Mas peraí, você me disse tal coisa, mas não está fazendo sentido para mim. Tá, então, eu vou te liderar, eu vou te mostrar o que você tem que fazer aqui, e o que você tem que fazer é adquirir esse produto aqui. Isso é um processo de liderança, em que o vendedor lidera o comprador, não o contrário. Essa colisão de frames faz com que, em um determinado momento, exista ali um estudo mútuo e uma dada hora, um frame subjuga o outro. Não é subjuga no sentido ruim da palavra, né? Um frame domina o outro. Um frame vira líder e o outro liderado. Na maior parte das vezes, na maior parte das vendas no mundo, o comprador lidera o vendedor. Por isso que as taxas de conversão são tão baixas. Porque, imagina que você chegasse em um médico, tá? Você vai num médico, e aí você fala os seus sintomas, e aí o médico chega para você e fala, olha, eu estou pensando em te dar o remédio tal, mas eu não sei se é o melhor remédio. Mas tem esse outro aqui também e tem esse outro. O que você acha? Você acha que eu te devo dar esse remédio ou esse daqui? Cara, você vai sair correndo esse médico. Você vai em outro, eu quero outro médico. Meu, pelo amor de Deus, eu quero um médico que sabe o que está fazendo. Esse médico não tem segurança nem do remédio que ele vai me passar. Vai que ele me passa o remédio errado. Quando você vai num médico, você quer um líder. Você quer uma pessoa que te dê voz de comando. Você quer alguém que... Já viram como é que é o processo de vendas de um médico? Ele tem um processo de vendas, ele vai vender um tratamento. Como é que é o processo de venda? Ele te vendeu uma consulta. O processo de vendas, basicamente, tem um processo, né? Tem a atração, etc. E aí você chega no consultório, você entra no consultório, ele olha para você, fala, pois não, como é que eu posso ajudar? Ah, qual é o seu sintoma? Ele está lá no computador dele escrevendo. Tem um amigo meu chamado Davidson, que ele faz essa simulação aqui. Estou pegando essa ideia dele aqui, porque eu acho genial. Essa simulação, né? O médico olha para você, tá no computador dele, fala, tá, qual é o seu sintoma? Tá sentindo isso? Dor de cabeça? Ah, tá. Você já teve febre e tá no computador dele, anotando lá. Aham, ok, o que mais? Tá, ok. Senta na marca. Bum, voz de comando. Tá. Abre a boca, voz de comando. Liga para fora, liga para fora. Isso, olha para cima, isso, olha para cima. Ok. Respira, voz de comando. De novo, respira. Voz de comando, voz de comando, voz de comando o tempo todo. Pode sentar na cadeira. Voz de comando, senta na cadeira. Ó, você vai tomar esse remédio, você vai fazer esse tratamento aqui, passa lá na secretária para você já pegar a receita que eu vou passar para ela imprimir lá. Voz de comando, voz de comando, voz de comando, voz de comando. O tempo todo é imperativo. Faça isso, faça isso, faça isso. O líder faz isso. O líder entende contexto e uma dada hora, uma vez que ele sabe mais,
do que o liderado, por isso que ele é líder naquela posição específica, ele fala para o liderado o que o liderado tem que fazer. E o liderado confia nele. E uma das bases da confiança é justamente a segurança, a certeza de que é aquilo que tem que ser feito, é para lá que a gente vai e é por causa disso. Acabou. Então, quando o vendedor ele se coloca no papel de liderado e não de líder, não necessariamente o comprador confia nele. Mas será que esse cara está me falando a verdade? Será que esse cara, ele de fato sabe o que ele está falando? Será que é esse produto mesmo que eu preciso? Pô, ele nem me perguntou o meu contexto, não sabe nem qual é o meu problema. Será que é realmente isso? Então, o liderado vendedor, muito difícil. Ele como liderado, fazer o líder dele, de fato, confiar nele. Completamente a ponto de fazer aquilo que ele está falando, que é compre o produto. Então, o processo comercial, ele começa, ou não o processo inteiro, mas a venda ali, a parte da venda. A venda começa com essa colisão de frames, não começa, né? Mas ela começa antes, mas vamos colocar aqui. Esse período específico ali. Que muitas vezes a pessoa já vem um pouco comprada se você fez o trabalho certo antes no marketing. Muitas vezes não fez, né? Muitas vezes a pessoa entra lá, nem sabe o que é o produto direito, e aí o processo comercial começa ali mesmo. Mas numa empresa que faz tudo certinho, o processo começa antes. Mas a venda, a pessoa já chega meio comprada. Naquele lugar ali, aquele lugar específico, que existe o contato do vendedor com o comprador. Aquele lugar, aquele ponto específico do processo todo. Aqui existe a colisão de frames. É onde o comprador, mesmo que ele já esteja um pouco comprado, ele ainda não comprou. Ele está comprado na ideia de comprar o produto, mas ele não comprou ainda o produto. Então existe aquela colisão de frames. Ele tem algumas dúvidas que podem virar objeções. Ele tem alguns medos que também podem virar objeções. Ele tem algumas crenças que também podem virar objeções, motivos de não compra. E daí, quando ele chega naquele momento ali, nessa colisão de frames, ele, uma vez que o vendedor consegue liderá-lo, ele passa a confiar mais no líder dele, que é o vendedor, no líder naquele processo ali, e a partir daí a taxa de conversão é muito maior, porque o vendedor, ele entende contexto e depois é voz de comando. E o liderado segue aquela voz de comando. Então, o que eu quero mostrar para você aqui é que o processo, a venda, ela é muito mais do que simplesmente apresentar um produto. A venda se assemelha muito mais com um processo de liderança para a compra de um produto. Esse é o primeiro ponto. É por isso que você, como dono da empresa, geralmente você vende mais do que o seu vendedor. Não porque você tem mais técnicas, mas porque você tem mais autoridade. Você lidera mais porque você está acostumado a liderar. Você já lidera o seu time. Você já lidera a empresa. Você está acostumado. Então, quando você entra num processo de compra, por parte do comprador, muitas vezes você já, no modo líder, você já faz a venda da maneira que eu acredito que é a maneira de se fazer a venda, que é a maneira de liderar o processo, aquele processinho ali da venda, aquela parte do processo comercial inteiro. Só que para você liderar, você tem que ter autoconfiança. Você não pode ser o vendedor que se acha menor. Você não pode ser o vendedor que se acha numa profissão indigna. Nossa, eu estudei tanto, acabei vendedor. Se isso acontecer, você não vai conseguir ser líder do processo. Então, existe um trabalho de mentalidade antes da venda. Mentalidade por parte do vendedor. E o empresário também, que olha e fala, cara, eu sou empresário, dono da empresa, acabei como vendedor da minha empresa, olha só que coisa indigna. E também não consegue fazer a venda porque ele está cindido, né? Ele está cindido, ele está naquela... Cindido, quer dizer, ele está partido, ele não está íntegro. O que é integridade? Integridade é uma coisa inteira, uma coisa única. Essência, aparência, pensar, sentir, fazer, tudo está junto, está tudo junto. Então a pessoa não está vendedora, ela é um vendedor. Aquela pessoa é vendedora.
Eu sou vendedor. Eu também sou empresário. Eu também toco violão. Eu faço várias coisas. Mas eu sou vendedor. Porque é a profissão de transformação. É a profissão que leva, é a ponte para que uma pessoa saia do ponto A que ela está em dor para o ponto B que ela estará com o resultado do problema dela. A venda é a ponte. Então essa é a primeira coisa na mentalidade do vendedor. Você tem que liderar o processo, você tem que ter a autoconfiança necessária para essa liderança. A partir daí, você como vendedor, empossado da autoridade de sua posição, aí sim você vai começar a usar a técnica. Existe algo antes. Eu aprendi com Flávio Augusto 3 princípios da venda que eu sigo muito e que isso faz com que você vendedor, você empresário que vende, você entenda melhor como que é o comportamento do vendedor. 3 princípios. O primeiro princípio é o se valorizar. Se valorizar. Você pensa o seguinte, se você entrega um produto bom, um serviço bom, é o teu cliente que precisa de você. Não é você que precisa dele. Porque ele não tem tantos fornecedores bons para fornecer esse produto ou serviço para ele, desde que você seja bom. Mas você tem muitas oportunidades de venda que vão aparecer para você, principalmente se você for um cara de prospecção. Você prospecta. Tem um vídeo aqui sobre isso. Então, você tem muito mais possibilidades de venda do que o seu cliente tem de possibilidades boas de compra. Então, é ele que precisa de você, não o contrário. Mas como o vendedor geralmente se põe numa posição menor, ele acha que ele precisa do cliente. Não. É o cliente que precisa de você. Você tem muito mais vendas para fazer. Só que o cliente ele não tem tantos bons fornecedores assim. É uma questão de oferta e demanda, simples assim. Se valorizar. Você é o agente de transformação. É você que leva a solução para o cliente, desde que você seja bom. Se você for ruim, aí não tem o que fazer mesmo, não. O produto ruim, serviço ruim, aí não tem milagre. Mas se você vende uma coisa boa, se você realmente, você é empresário, que também vende, como eu sou empresário e eu vendo, a gente sabe o que a gente entrega. A gente sabe que é bom, a gente vai vender com toda a pompa e competência. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai entregar algo realmente bom. Então tem que se valorizar. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é não fazer questão. Como assim não fazer questão? Não fazer questão daquela venda. Por quê? Porque você tem mais 10 reuniões no dia marcadas já para você fazer. E quando você não faz questão, mas você pode falar, não, claro, como assim não? Eu faço questão logo, eu tenho que vender. Sim, você tem que vender, eu sei que você tem que vender. Mas quando você se parece com alguém desesperado para vender, naturalmente aquele lead se afasta. Porque você está indo com muita sede ao pote. Naturalmente ele se afasta. Quando você fala, rapaz, eu não sei se é para você, deixa eu entender melhor aqui. Por que é importante para você ter esse produto? Eu só quero entender. Porque talvez a gente não seja a melhor empresa para você. Tem muitas empresas por aí. Quero entender se a gente realmente é a melhor empresa para você. Olha como é que isso é diferente, né? Isso quebra padrão, não é? O teu lead, ele já olha e fala, mas como assim? Ele não é essa hora que ele fica desesperado tentando me vender? Do tipo, não, eu quero saber quanto que é. Se for, eu já pago na hora aqui. Não, peraí. Antes de falar, eu vou te falar o preço, mas antes de falar o preço, eu quero saber se a gente de fato é para você ou não. Porque se não for, nem adianta falar o preço. Deixa eu entender melhor o teu contexto. Me fala isso aqui, ó, e faz algumas perguntas. Então, olha que interessante, né? Você quebra o padrão mostrando para o cliente que o dinheiro dele não é o único critério. Tenta entrar numa faculdade americana falando, eu tenho dinheiro para entrar. Não é assim, meu amigo. Você tem que... Deixa eu entender quem é você, quem é a sua família, as Ivy Leagues, né? As grandes faculdades. Deixa eu entender quem é você, qual é o seu histórico, não é só ter o dinheiro.
Teu dinheiro é o básico, todo mundo aqui tem que ter o dinheiro, mas tem muita gente que tem dinheiro que não entrou. Pensa o seguinte, pensa uma outra coisa. Quando você faz um vestibular, você, né, ou alguém faz o vestibular de uma faculdade particular no Brasil. Você já viu alguém ser reprovado em vestibular de faculdade particular? Não existe isso. Porque a faculdade particular vive de matrícula, ela quer vender. Só que, por que você faz o vestibular então? Para criar um pequeno atrito para a pessoa valorizar aquela vaga. Ela vai valorizar a vaga. Isso aí quem fala é o Davidson também, eu gosto muito dessa história. De valorizar a vaga. É uma vaga, uma coisa. Então a pessoa faz um vestibular. E quando ela é aprovada, ela fala, caramba, fui aprovado no vestibular, que bom. Ela tem aquela... Olha como é que isso é se valorizar. Olha como é que isso é mostrar que não faz questão só do dinheiro da pessoa. Ela tem que passar numa prova. Então, você não fazer questão daquela venda faz com que o seu comprador ele entenda que não é só o dinheiro dele. Não é só o dinheiro, não é só ele chegar lá e não, tem outros critérios ali, eu tenho que entender primeiro o teu contexto. Isso faz com que a pessoa tenha que provar para você que ela merece aquela vaga, que ela merece aquele produto, que ela merece aquele serviço. Obviamente que eu não estou falando de você vender uma bala. Você não vai chegar para vender uma bala de R$1,90 e falar, não, peraí. Eu não sei se essa bala é para você. Não vai fazer isso. Eu estou falando de serviço high ticket, por exemplo, que tem uma outra maneira de se vender. Não é uma venda de impacto, é uma venda pela não venda, é uma venda quase falando, eu não sei se eu vou te vender, como as marcas de luxo. Eu já gravei um vídeo aqui falando disso. Então, esse princípio do se valorizar e o princípio do não fazer questão, e obviamente você só vai não fazer questão se você tiver prospecção ativa o tempo todo. Porque se você tiver uma reunião na semana e você depende daquela venda para pagar o seu aluguel, que já está 2 meses atrasado, você vai ser despejado, você vai fazer questão, óbvio, lógico. Sua mente ela não vai deixar você não fazer questão. Por isso que a prospecção na venda ela é contínua. O processo comercial envolve a prospecção é uma etapa séria da venda. Tem que ter o tempo todo oportunidade de negócio. Seja lead, seja referido, seja indicação, sei lá. Tem que ter prospecção o tempo todo. E o terceiro princípio é o deixar a situação na sua mão. Como assim? O cliente chega para mim, o lead, né, chega para mim e fala, Conrado, a gente fazendo essa reunião, eu tenho aqui na minha agenda 2 da tarde. Eu falo, 2 eu não posso. 2 eu não posso. Eu posso... Hoje eu tenho só 5h30 e 6h30 e amanhã das 9... Acho que 9h40 às 10h40 eu tenho também. Qual desses 2 horários fica melhor para você? Você percebe como é que você está deixando a situação na sua mão? No meu processo comercial, a gente tem uma ligação para fazer a qualificação, para entender o cliente, para descobrir qual é o problema, de fato, se a gente pode ajudar ou não. Algumas vezes da ligação já fala, cara, a gente não consegue te ajudar, teu problema é estoque. A gente não trabalha com estoque, a gente trabalha com vendas, processo comercial, não é gestão de estoque. Então você pode vender o estoque, aí tudo bem, eu vou te ajudar, mas gerir o estoque não é uma coisa que eu consigo te ajudar. Então, primeiro é uma ligação e depois é uma videoconferência. Na videoconferência tem que estar os decisores. E eu falo isso na ligação. Na nossa reunião, em videoconferência de 1 hora, os decisores têm que estar presentes. Se eu começo a reunião, sou eu e minha esposa que somos decisores da empresa aqui, para tomar a decisão de entrar no programa ou não. Eu começo a reunião, a esposa não está, eu não começo a reunião. Eu falo, não vai ter reunião. Não, mas depois eu falo para ela, não, tem que estar os decisores. O processo funciona dessa maneira. Tem que ter os decisores, acabou. Na hora, eu não fico nem mais 2 minutos na reunião, eu falo, infelizmente, vamos agendar uma outra hora, depois eu te mando outro horário e tudo. Acabou, simples assim. Porque a situação está na minha mão. Porque o processo de liderança na venda faz com que eu tenha que ter a situação na minha mão para que a pessoa confie no processo, logo confie em mim. Tem gente que chega e fala assim, mas só quero saber o preço. Não, me fala o preço. Eu falei, cara, peraí, olha só. O nosso processo, eu falo exatamente assim, o nosso processo não funciona assim. Não funciona. Ele não funciona eu falar o preço. Primeiro eu vou te apresentar o programa para saber se faz sentido para você.
para eu também saber se você tem o perfil ou não para entrar nesse programa. E aí, depois de eu entender que você tem o perfil e você entender que faz sentido para você, aí sim a gente entra na fase do investimento. Agora me fala uma coisa, você não acharia estranho, eu falando para a pessoa, né, que quer burlar o processo, você não acharia estranho uma empresa que vende implementação de processos comerciais, que organiza, que faz todo mundo seguir o mesmo padrão, vai melhorando o processo, não seguir o próprio processo? Se eu te falar o preço agora, eu não estou seguindo o meu próprio processo. Como é que você vai confiar numa empresa que vende processo comercial e que não segue o próprio processo? Muito estranho, né? Quando eu falo isso, obviamente que o cara não tem nem mais o que falar, né? Ele fala, ok, beleza. E aí pode seguir ou não. Mas uma outra coisa que eu falo também, olha como que eu mantenho a liderança, olha a mentalidade da venda. Como é que eu mantenho a liderança do processo? Eu falo assim, olha, pela pergunta que você me fez de maneira tão insistente aqui, questão do preço, eu desconfio que talvez, de fato, esse programa não seja para você. Não é para você. Porque se você está preocupado só com o preço e não com a qualidade do programa, que é o que eu vou te explicar no detalhe na nossa próxima reunião, então, de fato, esse programa, você não tem o perfil para esse programa. Você está procurando uma outra coisa. Uma coisa baratinha, uma coisa talvez mais simples. Nosso programa é muito robusto. Ele tem muitas partes do programa. Eu tenho que te explicar para que você entenda a qualidade e a robustez dele, para depois eu passar o investimento. Mas se você está preocupado só com o investimento, talvez de fato esse programa não seja para você. Eu já vou te adiantar, o investimento é alto. Ele é alto, não é baixo não. Tem muito programa baratinho aí, não é o nosso caso. Nosso investimento é alto. Por quê? Porque a gente entrega. Por isso que é alto, porque a gente entrega. É por isso. Então, talvez não seja para você mesmo. E tá tudo bem, não tem nenhum problema não. Imagina como que o cara se sente. Imagina isso. Tem uma outra coisa que eu falo que é o seguinte, olha, eu falo isso com muita tranquilidade, tá? Sem ser arrogante, sem ser grosseiro, nada disso. Uma outra coisa que eu falo é o seguinte, olha, eu acho que não está no teu momento, pelas perguntas que você me fez, pela insistência em alguns pontos, eu acho que não está no teu momento, não tá, e está tudo bem. Tem muita empresa que não é o momento de ter um programa desse implantado na empresa, e está tudo bem, não é o momento. Mas vamos conversar daqui a 6 meses, 1 ano, aí a gente conversa de novo e vê se é o teu momento, está tudo certo, não tem nenhum problema não. Manter a situação na sua mão. Eu falo exatamente isso que eu falei para você agora no nosso processo comercial. Exatamente isso. Exatamente isso. Na colisão de frames, obviamente que eu já tenho autoridade. Então, para mim, é mais fácil, na colisão de frames, eu liderar o processo ao invés de ser liderado. É mais fácil para mim, é muito mais fácil, lógico. O meu time comercial já é diferente. Porque o meu time comercial é um time mais novo do que eu. Hoje eu tenho 51 anos. Ou seja, eu já tenho experiência de vida, eu tenho tarimba. Eu tenho autoridade, eu tenho certeza dentro de mim de quem eu sou. Eu já tenho um histórico. Meu nome é um nome grande, então é muito mais fácil para mim. Mas e para o meu time comercial? Aí não é tão fácil. Então é por isso que todo santo dia eu tenho uma reunião de alinhamento comercial. Todo santo dia durante 30 minutos. Para que eu passe a minha mentalidade para o meu time comercial. Todo santo dia, de meio-dia, meio-dia e meia, que está ali perto do almoço. É difícil marcar reunião ali, né? Porque já está no almoço, já. Então de meio-dia, meio-dia e meia, depois eles saem para o almoço, voltam e continuam fazendo reunião. Ou seja, segunda a sexta, obviamente, todo santo dia útil, de segunda a sexta, a gente tem uma reunião de meio-dia, meio-dia e meia de alinhamento comercial. E o alinhamento comercial é técnica, mas assim, 10 minutos de técnica, tirar algumas dúvidas. Eu peguei um cliente que falou isso, 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 como que eu ajo? Age assim, age assado e tal, técnica. E 20 minutos de mentalidade. Mentalidade para tirar esse ranço de que, eu sou vendedor, uma coisa menor, né? Tem que tirar esse ranço, tem que tirar isso da frente, tem que acabar com isso. Mentalidade, 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 mentalidade. Acho que foi o Zig Ziglar que falou, não sei se foi o Zig Ziglar, não, se não foi, a produção vai me corrigir aqui, que falou que motivação é que nem banho, tem que tomar todo dia. Não é uma vez só e acabou. Não, tem que tomar todo dia. Essa meia hora que eu tenho com o meu time comercial todo santo dia é o que transmite a minha mentalidade, a minha maneira de ver a venda, que é isso que eu estou falando para você aqui, para o meu time comercial. E aí o meu time comercial começa a ganhar
esse empoderamento, começa a ganhar essa potência, começa a ganhar esse poder pessoal, essa força na venda para liderar o processo ao invés de ser liderado, na colisão dos frames. Agora, talvez você pense o seguinte, Conrado, eu entendi, mas eu não sei nem por onde começar, porque eu me acho, sim, menor, eu nem me acho empresário, na verdade tem gente que fala isso, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, parece que eu sou impostor aqui nessa cadeira, aqui, Conrado, tô de empresário aqui, tô pagando de empresário, mas eu não sei nem o que fazer aqui, tem que fazer cara de forte e tal, mas eu tô destruído por dentro. Então vamos lá, sabe qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Arrumar sua cama. Como assim, Conrado? Tem um livro que fala isso, arrume sua cama. Comece com a disciplina das pequenas coisas. Comece lendo 10 minutos por dia. Comece desescolhendo a Coca-Cola. Comece desescolhendo o açúcar. Comece desescolhendo o suco de caixinha. Comece desescolhendo aquilo que faz mal para você. Comece desescolhendo as pessoas que faz mal para você, que faz mal para você. Comece desescolhendo o lugar que você não pertence mais. Porque é na desescolha que você constrói poder pessoal. E é esse poder pessoal que faz com que a tua mentalidade fique cada vez mais forte para você assumir a sua posição de empresário, a sua posição de vendedor, a sua posição de líder, nem que seja naquele pequeno tempo de uma venda. É isso que faz com que, de fato, você se valorize. Quando você tem prospecção, é isso que faz com que você não faça questão. E é essa mentalidade, essa força, essa potência que faz com que você deixe a sua ação na sua mão. Essa potência de você falar, não, esse processo quem lidera sou eu. O horário vai ser esse daqui. Ah, mas nesse eu não posso. Se não for naquele horário lá, vendedor, então não vai ser horário nenhum. Então não vai ser horário nenhum. Porque se você não consegue liderar o processo, você não vai vender mesmo. Porque a pessoa não vai confiar em você porque você não é o líder dela. E se você deixa que o comprador, no papel dele, lidere o processo, ele também vai liderar a não compra do produto, ao invés de aceitar a sua liderança e a sua voz de comando. Vendas é uma questão de mentalidade, muito mais do que técnica. Técnica você vai aprendendo. Agora, a mentalidade, a potência pessoal para fazer a venda, de você liderar o processo, mesmo com menos técnica, mas você liderar o processo, isso você tem que construir dentro de você, nos seus sentimentos e na sua racionalidade. É isso que compõe o seu comportamento e a sua atitude de vendas. Até o nosso próximo conteúdo.